Primeira coisa que eu achei foi um dente. Eu falei, o negócio não... Mas não sobrou nada do cara. Como é que era pra tu lá nas rodovias? Né? Como é que funciona o dia a dia? Ficava lá... Porque eu, no meu caso, eu era rotan. Uhum. Eu não tinha por obrigação atender acidente e praticamente não fazia fiscalização de trânsito, era para combater criminalidade. Então, só que nós tínhamos uma orientação de todo acidente mais grave que os postos atendem, né? Depende da área, a gente tinha que dar apoio. Uhum. Ou então, uma apreensão de drogas feita por um posto, que o posto faz a fiscalização. Ele pode abordar tanto um infrator de trânsito, quanto pode abordar um carro carregado de maconha. Então, a gente trabalhava na ronda, a gente não tinha um ponto fixo. Aonde tivesse a ocorrência na área da companhia, a gente tentava chegar. Só que tem área que é 2 horas para chegar. É grande, a companhia é grande, né? Rodovia e tal. Mas a gente sempre procurava chegar. Foi uma apreensão aqui, um acidente grave com ônibus, com várias vítimas. Aí deslocava para lá para ajudar a sinalização e tal. Uhum. Mas o dia a dia nosso era rotan. Eu até falo aqui, muitas vezes a gente faz vista grossa com determinadas infrações de trânsito, porque numa rodovia de madrugada, se você levar ferro e fogo, você não trabalha. O que tem de cara com habilitação vencida, cara que não pagou IPVA, esse tipo de infração, tirando a embriaguez que o cara tá colocando em risco ali, vidas, questão de embriaguez já teve caso de eu pegar e tomar a chave do cara, deixar o carro estacionado no meio do mato, tomar a chave do cara e ir patrulhar, isso 3 horas da manhã, quando for 7 horas voltar e dar a chave pro cara e falar, some da minha frente, porque se você for fazer um flagrante de embriaguez, você acabou teu plantão. Então, se você for levar ferro e fogo, tudo que você aborda, esses caras... Parece uma praga, mas o tal do Monza, velho, rapaz. Você tem a história com o Monza, né? Essa eu tenho várias. Essa do Monza, aquela do Monza a Monza tem o cigarro, tem a droga que eu peguei com a cocaína que eu peguei no Monza. O tal do Monza é uma desgraça. Eu acho que é porque os bichos eram bons de canela, né? Porque é 1.8 ou 2.0. Dava pra diabo. E igual o Vector, os caras usam pra essas desgraças aí, contrabando, pra traficar droga. E o porta-malas é grande também, né, meu? Mas você pega esses carros de madrugada, o cara sem habilitação vencida, é uma desgraça, cara. Aí você tá num serviço pra pegar droga, pra pegar armamento, contrabando grande, e você tem que perder tempo com o infrator de trânsito. Então, muitas vezes, tem que fazer vista grossa até. A madrugada pelo visto, a madrugada é complicada também nas rodovias, né? A madrugada é esquisita também na cidade, né? Sim. Eu tinha uma moto, rapaz, toda lazarenta, não tinha uma sinalização. Essa aí nós levamos pro posto, não tinha jeito. Nós abordamos, o cara falou, não tem documento, tá, vamos levar pro posto. Então quer dizer que eu vou perder minha bezerra que eu dei na moto? Eu falei, você vai perder. Ele trocou numa bezerra, cara, uma moto. Aí... É melhor ter ficado com a bezerra. Até hoje deve estar lá no pátio lá. Mas é risco desgraçado de acidente, sabe? Porque rodovia, o cara vacilou. Eu vi muito acidente em rodovia. Eu vi um acidente com um Vectra e um Pointer, desses Volkswagen Pointer antigo. O cara bateu, cara. A menina tinha vindo, ficou no Japão há alguns anos, adolescente. Tinha chegado, estavam indo no Paraguai. 2 tios e a menina pra ir pro Paraguai. Bateu o Vectra e pegou fogo. Um dos tios morreu na hora com a pancada. O outro saiu do carro e a menina não fez nada, cara, e ficou, ninguém entende isso aí, morreu queimado, o pé ficou preso. Aí chegou um monte de gente, extintor, tudo, a gente chegou, nada, rapaz, depois que o carro consumiu tudo, que acabou com tudo, foi pegar a menina, não tinha, nem preso não tava o pé. Eu acho que conforme queimou, sabe, mas aquilo deu uma tristeza muito grande, cara, aquilo ali me baqueou bem, hein? Aquela menina, os caras, 15 anos. Ela ficou com o pé preso atrás e o carro incendiou. Os motoristas ficaram desesperados. Até um caminhão-tanque que tem extintor bom parou, mas não teve jeito, cara, da gente tirar. Teve uma hora que você não conseguia chegar perto mais. Tá maluco. Deve ter realmente assim, uma porrada de acidente horroroso mesmo. Então, pegamos muito. Peguei ônibus que bateu e... Teve um ônibus que o cara vinha acelerar demais, chegando na ponte ali do Ivaí, o cara viu os carros na frente dele e ia bater na traseira. O que ele fez? Ele tirou, cara. Ele tirou e jogou o ônibus na barranca, na beira do rio. E aí tem um
um fone que ele fala com os passageiros. Ele falou, ó, não se mexam que nós estamos na beira do rio, não sabendo de onde eu tá, cara. Os caras não chegavam, não piscavam nem o rabo dentro daquele... E o ônibus parado na beira do coisa. Aí nós fomos um dos primeiros que chegamos. Tinha 2 bombeiros viajando dentro do ônibus, abriram o porta de emergência, saíram em cima e foi tirando gente, cara, e na beira da pista. Aí passou um cara com um caminhão, um fenemezão velho, meteu numa árvore lá na frente também. Curioso. Falei, manda mais equipe de bombeiro aqui que tá o caos aqui. Tivemos que tirar os caras numa fila indiana, pista mão simples, saindo da ponte numa curva. Puta Pensa que numa pariu. desgraça. E gente, tudo fodida. E minha mala, falei, que porra de mala, cara, esquece mala, vamos sair daqui primeiro. A gente vai saber se esse ônibus vai pegar fogo ou se vai desbarrancar e cair dentro do rio. Mas pensa num sufoco, cara. E pegando assim vários. Teve um carro que rodou na pista, barbeirou e rodou, ele parou de frente na pista, contramão. Aí nós chegamos, né, vimos aquele carro parado e tal, falei, o que aconteceu? Ah, eu acabei de rodar e tal. Aí ele contando pra nós depois, ele falou, fiquei gritando, Eu falei, mas por quê? Não, pros outros não baterem em mim. Eu falei, rapaz, você acha que alguém... Como se fosse... Carreta vai vir, vai ouvir você gritando Vai, dentro do vamos carro. ver se- Ele já não viu você. Mas pensa, rapaz, vira até comédia, mas pensa numa desgraça de Ai, gente. cara, aí. ele queria parar no grito. Devia... Teve um cara que Deitou. empinou a moto ali na 317 ali, o ônibus da Garcia ainda viu, rapaz, pelo retrovisor, parou no pedágio e falou, ó, a moto, o motoqueiro caiu ali. Ele empinou não, ele tava deitado na moto, sim. Deitado. Superman, fazendo Superman. Aí o pedágio avisou, nós fomos lá, rapaz. Não sobrou nada. O primeiro carro que passou em cima dele quebrou e ficou, não conseguiu ir embora. O resto passava a mesma coisa, passava, mas sobrou só o trapo dele, rapaz. Olha a perspicácia do polícia, Ele achou o dente. Eu vi o dente ainda. Falei, meu pai do céu. Aí ele trabalha, ele morava em Floresta e saía de Maringá à noite. Acho que para pegar mais velocidade, ele deitava para cortar o vento. Ele perdeu o equilíbrio. O cara eu falei pro cara da Garcia, porra, mas se você tivesse parado, sinalizado, falei, mas só vi um monte de fogo levantando lá e a moto rodando. Eu nem sabia que ele tinha caído. Aí o cara andou uns 5 km pra avisar no pedágio. Aí Pisar no era. Superman. Virou um pastel. Bagaçaram ele. Carreta passa em cima ali. Eu indo pra tivesse faculdade. andando- Meu Deus. Se ele estivesse andando de boa, nada disso Mas teria não, acontecido. mas não tem Eu jeito. atendi um Moto acidente. é foda. Eu Na atendi moto um na acidente, pista, rapaz. Ali tinha um pesqueiro ali em Maringá e ameaçou chuva, que escureceu o céu, cara. Tinha um japonês veinho, ficava pescando lá. O japonês foi pegar o ônibus do outro lado da pista. Porra, Pista mano. simples. O japonês botou o pé assim, ó. A moto veio. Bateu. O cara rodou. Resultado. Matou o japonês, arrancou a perna do japonês, o motoqueiro morreu lá na frente, nós chegamos, falei, puta merda. Aí a perna do japonês ficou no meio da pista, tá? Mas ninguém nem viu na hora. Aí o capacete do cara eu levei, coloquei em cima do balcão da polícia rodoviária, o pai do moleque chegou, falou, esse é o capacete do meu filho. Quando ele pegou, escorreu aquele melado. O cara grudava numa grade lá e chorava, rapaz, o filho. É foda, hein, mano. Morreu porque tava tentando fugir da chuva com umas Twister 300 e bateu no japonês. Aí de madrugada o delegado ligou pra mim e falou, viu, o IML tá querendo a perna do homem aqui. Eu falei, porra, perna, rapaz? Aí eu fui lá no local. Achou a perna? Uns couro lá na pista. Lá. Eu falei, tem um couro aqui. Falei, não, junta aí com a pazinha e traz aqui, porque daí o cara coloca aqui. Eu falei, pensa no... Rodovia é foda, cara. Eu peguei um pouco de trauma, sabe? Calma aí, Porque, mas ó, aí tu foi lá e juntou com uma pazinha, Farru? Rapazinho. Rapaz, a gente pega um pouco de trauma, sabe o que é o trauma que a gente pega de rodovia? Isso é um pouco coisa da pessoa. Você vai atender acidente na rodovia, quando você vê tudo capotado, você vê que tem vítima fatal, você fica pensando, pô, será que não é alguém meu? Da minha... Você Entendi. queria... É a primeira coisa que você chega. Não é que você se alivia quando você vê que é um ser humano, mas você fica pensando, cara, porra, você tem neto, filho, amigo, você vê quando vê que é desgraceira, sabe? Que já avisa, ó, óbito no local e atropelamento, motociclista, que esbagaça, cara, não sobra nada. Você chega no local, rodovia é foda, cara. Eu trabalhei alguns anos na Rotan e a Rotan anda muito, a noite inteira na rodovia. Então a possibilidade de um posto atender um acidente, ela se multiplica 10 vezes a Rotan, porque são todos os postos, né? Toda a área. Você sai e é tudo área movimentada. Aqui, agora que essa PR-323 que liga Maringá-Guaíra tá melhorando, mas ali, rapaz, ali era um matadouro. É pista simples e os caras metiam borracha. Saiu um cara com uma menina ali com um carro aqui, ó, a carreta pegou ele aqui, só que não matou, mas levou ele 100 metros, cara. Levou ele 100 metros. A menina aqui, ó, a carreta levando. E o cara cagando de bêbado. Eu cheguei, fui tentar tirar a menina, aí o polícia falou, Sargento, é bom não pôr a mão nela, não, tá chegando socorro e tal. Eu falei, mas, pô,
troço pegar fogo aqui dentro aqui, e aí acabei esperando o socorro, sabe? Mas ela tava prensada em banco, porta, tudo. Pô, desgraceira, cara. É que na rodovia funciona assim, eu viajo muito de moto, né, cara? Eu viajo muito de moto, a rodovia funciona assim, o caminhão, ele se acha como se fosse um leão. Ele é o rei da floresta, ele que domina, fala, a rodovia é minha. Moto e carro é intruso. Então, você quer ter um bom trânsito na rodovia, respeita o caminhão, cara. Mas na moral, Porque se você não respeitar o caminhão, ele te joga pra fora da pista sem dor nenhuma na consciência. Não, então eu viajei uns 13 anos de moto. A minha equipe, fazendo Campinas, São Paulo. Equipe, quando eu fui candidato em 2014, e a gente pega 3 meses de dispensa pra candidatura, né? Eu tava na ativa, não fui eleito. No primeiro serviço que a minha equipe, os 3 polícias que trabalhavam comigo fizeram, e sem eu, no primeiro dia da dispensa, eles fizeram uma apreensão de mercadoria contrabandeada, foram na Receita, entregaram, lacraram, né? Você só entrega o saco lacrado. Aí, 3 horas da manhã, vamos dar mais uma patrulhada? Vamos. Saíram, rapaz. E o Paulo teve lá um problema de saúde, bateu na traseira de um caminhão, a Hilux. O motorista falou, só ouviu o barulho, o impacto. Bateu, regaçou tudo. O Josias, que era o que estava no lugar do comandante da equipe, cabo, que estava no meu lugar. E lá tem uma tecnologia embarcada, um computador assim na frente da viatura, cheio de ferro, igual isso aqui, ó. E o Josias estava dormindo na viatura assim, ele dorme assim, ó. Ele entrou pra dentro daquilo lá, rapaz, e o Paulo deu volta, o Josias tudo ensanguentado ali, e ele falou, Picoloto, me ajuda que eu matei o Josias. O Josias abraçou o Paulo e queria trazer, eu não sabia o que tá acontecendo, queria trazer o Paulo pra dentro da viatura, você nem sabia que tava em rodovia uma hora daquela, quebrou quadril, as pernas, ele fez umas 10 cirurgias já, rapaz. Aí os caras ligou pra mim, eu tava fazendo campanha, falei, puta que pariu. Todo quebrado. Falei, rodovia, você vacilou, você morre, cara.